Eu continuo me chamando Nelson. Privilégio hoje, presente que Deus está me dando nessa tarde, de poder repartir da palavra dEle com cada um de nós. E eu digo que é um privilégio porque quando era criança, meu papai e minha mamãe, no vilarejo onde nós morávamos, eu me lembro de algumas vezes o pessoal, quem me conhecia, os meus familiares, né? Meu pai dizia: eu acho que você vai ser advogado. Por quê, pai? Porque você conhece todo mundo, conversa com todo mundo e se preocupa com todo mundo nesse vilarejo onde a gente morava, né? Eu nasci e me criei numa vila, num distritozinho no estado do Paraná, numa cidade chamada Apucarana. O lugar onde eu nasci era tão pequeno que tinha só uma placa. De um lado, seja bem-vindo, do outro, volte sempre. Você já... E tão pequeno que era, né? Família de italianos, imigrantes, a grande maioria. E essa questão de conhecer, de falar, de me relacionar com as pessoas, de estar bem, de brincar o tempo todo, de rir o tempo todo, de ser uma pessoa alegre. Eu não tinha tempo ruim. Eu comecei a estudar muito cedo. Imagina, eu estou com 50 anos agora, há 45 anos atrás, no interior do estado, lá no sul, né? Tinha um grupo escolar. E naquela época se fazia o primário, primeira até a quarta série, né? Todos os meus amigos desse vilarejo, quando começou a aula, vinha uma professora da aula, primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, todo mundo junto com uma professora só, né? Todos os meus amigos foram para a aula. E eu vi todo mundo indo para a escola, eu vou também. E fui. E a minha mãe ficou desesperada naquela manhã, me procurando. Onde é que foi parar o Roberto? Todos vocês me chamam Nelson, né? Mas em casa fui Roberto, porque meu nome é Nelson Roberto. Meu papai se chamava Nelson. Então, para não confundir os Nelson, Roberto. Onde é que foi parar o Roberto? E pergunta para um e pergunta para outro, aquele desespero. E naquela época passavam caravanas de ciganos. E quando os ciganos passavam, era um terror. Todo mundo fechava as portas, né, e guardava as galinhas e não sei o quê, porque o povo saía roubando, pegando as coisas, indo-se embora e tal. E tinham as notícias de que roubavam também crianças. Então minha mãe falou: pronto, tinha passado uma caravana de ciganos naquela manhã, naquele vilarejo. Ela pensou: levaram meu filho embora. Eu não parava em casa, eu ia para o vizinho de baixo, para o vizinho de cima, nascia uma ninhada de galinha lá, eu sabia que tinha nascido, né? Fulano estava doente, eu sabia o nome dele, ia lá conversar com ele e tal. Sempre fui nesse esquema, dessa maneira, né? E aí, quando bateu o sinal do recreio, minha mãe, já desesperada, me vê saindo da escola, junto com os meus amigos. Finalmente apareci, né? Apavorada já e tal. E a professora disse: olha, ele entrou na sala, resolveu ficar aqui, né, com os amigos, e aqui ficou. E aquilo era uma tremenda de uma alegria para mim. Afinal de contas, eu podia agora ficar com os meus amigos onde eles estavam. Eu ia ficar sem fazer nada, né? Minha infância foi uma infância muito alegre, muito, muito alegre. E eu estou falando sobre alegria, sobre essa questão de ser feliz, de felicidade. A gente acabou de ler a carta de Paulo aos Filipenses. A palavra que mais aparece nessa carta é exatamente alegria. Tem um texto que Paulo diz assim: alegrai-vos. E aí ele para e diz assim: outra vez digo, alegrai-vos. A gente acabou de ler aqui: sei estar contente, feliz, satisfeito,
em toda e qualquer situação, circunstância. E aí eu queria fazer uma pergunta que eu acho que ela é meio retórica, mas mesmo assim eu quero fazer. Tem alguém aqui entre nós que quer ser feliz? Levanta a mão, por favor. Fica com a mão levantada se você quer ser feliz. Eu vou ensinar algo bem simples para você agora, nesse momento, tá bom? Todo mundo de pé comigo. Todo mundo de pé, todo mundo. Bem simples, hoje inclusive tem espaço legal aí, tá certo? Nós vamos fazer um exercício agora, você e eu. Eu vou fazendo e você vai repetindo comigo, tá certo? Então vamos lá, ó. O amor de Deus é grande. De novo, lá embaixo, ó. O amor de Deus é grande. Muito grande. Não, sustenta, meu filho. Não desce não, que o amor dele é grande. Muito grande. Muito grande. Muito grande. O amor de Deus me cerca pela direita. Pela direita. O amor de Deus me cerca pela esquerda. Pela esquerda. Isso. O amor de Deus me cerca lá por trás. Oh, que vai instalar tudo agora aí, ó. O amor de Deus, quero ver agora como é que você está. O amor de Deus me cerca lá pela frente. Lá pela frente. Isso, meu filho, beleza. E por isso, ó, enquanto todo mundo ficar de mão levantada, eu não vou parar não. E por isso, olha lá, tem gente que está com a mão só, o braço ali, ó. E por isso, eu, você, todos nós, podemos ser felizes. Uhul! Amém. Bem, o que me faz feliz é estar no chão de casa, chão limpo, o sorriso largo da família, coisas simples assim. Fazer uma sessãozinha de cinema em casa com a esposa, uma pipoquinha quente, é o que me faz feliz hoje. Minha família, meu trabalho, os meus amigos, estar de bem com o pessoal do meu trabalho, isso que me faz feliz. Estar com os meus amigos, estar em paz com a minha família, permanecer satisfeito em Deus, estar bem comigo mesmo. Acho que é isso. Quando eu estou reunido com a minha família, na paz do Senhor. E quando eu me encontro no pequeno grupo. A vida da minha família, das minhas filhas, a saúde delas, para mim é muito importante. Da minha mãe que está meio adoentada, elas estando bem, para mim eu estou feliz. O que me faz feliz ultimamente é estar com os meus amigos, mas o que tem me deixado mais feliz ultimamente é estar vivendo o que Deus tem para mim, estar no centro da vontade de Deus. Olha, o que me faz feliz é ter o Senhor comigo. Isso me faz muito feliz. O que me faz feliz é ter Deus no coração e ser humilde com as pessoas, não maltratar o meu próximo. É a minha família, é meu pai e minha mãe do meu lado, me dando apoio. E vendo meu pai e minha mãe feliz é o que basta. E Deus no coração de todos. O que me faz mais feliz é brincar. O que me faz feliz, cara, é a minha família, os meus amigos e saber que tem um Deus maravilhoso todo dia que olha pela gente, sabe? Filhos de minha família. Deus é quem me dá tudo. Deus me faz feliz. O que me faz feliz é a minha família. O que me faz feliz é ter estudo, ter trabalho, voltar em casa bem e estar bem com os meus amigos e com Deus. É o que me faz feliz. O que faz você
feliz? Dinheiro? Férias? Aquele professor que não veio para a aula? Gente, tem muito adolescente que fica feliz pra caramba, não fica não? Você que também está na faculdade fica feliz quando ele não vem não? Se você fosse no Geração Futuro perguntasse o que é que faz você feliz, talvez muitos deles iam dizer: meu videogame, meu brinquedo, um sorvete gostoso, um celular novo. Ajudar alguém pode fazer alguém feliz? Pode. Olha, servir no ISO é um privilégio e, sem exceção, todos os voluntários saíram muito alegres. A gente vive na prática aquilo que o Senhor Jesus diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. Um carro novo. Eu sei que a minha companheira de ministério, de trabalho, depois de anos de luta, conseguiu agora, essa semana, fechar todas as contas direitinho, fazer um financiamento legal, e Deus está dando um carro novo para a Síria. Era o sonho dela. Olha que Deus tremendo. Está muito feliz a minha irmã, eu tenho certeza. Talvez ela esteja tão cansada hoje participando disso, pode ser que ela esteja lá me ouvindo na internet, né? Bens. Alguns de nós, quando adquire conhecimento, por alguma razão, algum motivo, puxa, traz algo tão gostoso dentro. Eu não sabia acerca disso e agora conheço. Eu não tinha conhecimento acerca desse fato, ou não compreendia como fazer isso na minha profissão, e hoje o conhecimento que eu adquiri me dá a oportunidade de poder trabalhar, fazer, conseguir algumas coisas melhor. Nós ouvimos aí, muitos disseram: puxa, os meus amigos me fazem felizes. O meu amigo me faz feliz. E é uma verdade, Jesus chegou a dizer para os seus discípulos: eu já não chamo mais vocês de irmãos, mas de amigos. Ou seja, quero estar tão próximo de você que, rapaz, quando você está comigo é bom demais. Estar entre amigos é ficar horas conversando, batendo papo e esquecer o tempo. Família. Talvez 90% das respostas foram a família. Os meus pais, os meus filhos, a saúde dos meus filhos. Liberdade. Nós estamos no IPPO2 já há 1 ano e 3 meses agora, mais até, desde que a gente começou ali no presídio feminino. E como é tremendo ouvir daquelas pessoas que ali estão. Puxa, no dia que eu sair desse lugar, no dia que eu tiver a oportunidade de ir e vir, a liberdade de ir e vir, então eu vou ser feliz. Então eu vou ser feliz. A grande maioria daqueles que responderam as perguntas, talvez até pelo fato do pessoal ter feito os questionamentos entre a grande maioria de nós cristãos, talvez até alguns conhecidos, Seu José, lá do Querigma e tal, somos pessoas que temos uma caminhada com Deus, temos nos relacionado com Deus, temos buscado conhecer a Ele, temos entregue nossas vidas a Ele, nossas vontades a Ele. E é por isso que talvez venha a pergunta que eu quero deixar para o teu coração agora, e logo depois ler um texto bíblico entre nós. Como é que você sabe que você realmente é feliz? Como é que você sabe? Qual é o parâmetro? Tem alguma coisa que poderia ser avaliada de repente em relação à tua felicidade, ao fato de você ser feliz? Como é ser feliz? Eu dependo totalmente das circunstâncias para ser feliz, sim ou não?
Como Paulo disse, em momentos onde eu passei necessidades, e se você pega o texto de Coríntios, a vida de Paulo foi complicadíssima, depois que Paulo entregou sua vida a Jesus ali no caminho de Damasco, reconheceu Jesus como Senhor da sua vida, e passou a proclamar o Evangelho, açoitado, 40 chicotadas, menos uma, segundo os historiadores, 39 chibatadas no lombo, simplesmente porque falava do amor de Deus, preso, passando necessidade, escorraçado das cidades onde ia, apedrejado, achando inclusive que estava morto. Pararam de apedrejar porque disseram, não, está morto já, não precisa mais. E de repente, estando preso lá em Roma, escreve aos Filipenses e diz: eu sei estar contente em toda e qualquer circunstância, eu sei estar feliz, E é em cima das bem-aventuranças que eu quero caminhar com você, trazendo princípios da palavra de Deus, que mostram o que é ser feliz. Nós vamos caminhar em cima do texto de Jesus, nas bem-aventuranças. Mas antes de passar propriamente, eu quero ler o texto. Então, se você está com a tua Bíblia aí, abre no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, nós vamos ler bem pausadamente dos versos 1 a 12. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 1 a 12. Abriu aí? Tranquilo? Diz assim, acompanha comigo. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: muito provavelmente, os 12 discípulos ainda não estavam com ele não. Provavelmente estavam só os primeiros 4 que ele chamou, Pedro, André, Tiago, João, que eram pescadores, começou a andar com eles, e depois ele foi escolhendo ao longo da caminhada e do relacionamento. Tem uma chamada especial para o próprio Mateus, que é chamado de Levi, que era cobrador de impostos, e outros que ele foi chamando ao longo do relacionamento. Mas logo no início, ele viu as multidões, estavam seguindo ele, porque ele tinha acabado de fazer alguns milagres, e todo mundo ficou impressionado com aquilo, e queriam então agora ouvi-lo. E ele, quando viu a galera chegando, ele disse: gente, vamos sentar. Aí sentou todo mundo na montanha ali, ele pegou os discípulos, colocou mais perto deles, e depois passou a caminhar com eles, muitas vezes só com eles, e aí começou a proclamar esse sermão, que é chamado de Sermão do Monte. O capítulo 5, então, no verso 3, já diz assim, bem-aventurados, felizes os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça,
pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vamos orar mais uma vez? Pai, acabamos de ler a Tua palavra, e ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Muito obrigado, Deus, pelo presente que o Senhor nos dá nessa tarde, com liberdade de abrirmos, de lermos e de buscarmos discernimento, sabedoria, entendimento na Tua palavra. E é por essa razão que eu quero pedir à pessoa do Teu Espírito Santo que me dê graça, me dê unção no falar, no repartir daquilo que o Senhor já colocou no meu coração, e eu sei vai continuar falando comigo. Mas Deus usa com instrumentalidade a Tua palavra para poder falar a cada coração, e que a pessoa do Teu Espírito Santo encha o nosso coração nessa tarde da Tua presença, da Tua paz, da Tua sabedoria e do desejo de fazer a Tua vontade, Senhor. Ajuda-nos a compreender, ajuda-nos a desejar cada dia mais viver o Teu querer, revelado nas Escrituras. Esta, Deus, é a minha oração, no nome gracioso e precioso do nosso poder superior, que tem nome próprio, o nome dele é Jesus. Amém, amém, amém. Amém? Princípios, eles estão aí no teu boletim, você pode levar para casa, dar uma olhada legal, no teu grupo pequeno essa semana, quando encontrar, conversar, tem algumas dicas muito preciosas, como é que você pode vivê-los aí, e até fazer uma autoavaliação mesmo, que é o que nós queremos fazer hoje. Princípios contidos na palavra de Deus, que revelam como você e eu podemos ser felizes. E também que revelam muitas vezes por que é que nós não somos felizes. Tão importante quanto perceber, descobrir, discernir o que é que me traz felicidade, o que é que eu posso vivenciar e ter momentos preciosos e ser uma pessoa feliz, é também perceber que em muitos dos momentos que eu não sou feliz, alguma coisa não está caminhando legal. E Deus revela isso na palavra dele. Primeiro princípio, princípio da dependência. Repete comigo. Princípio da dependência. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres. O contrário de uma pessoa que é espiritualmente pobre é ser uma pessoa orgulhosa, é ter orgulho, é ser perfeccionista, é ter medo de ser quem realmente é. É excessiva preocupação com a sua autoimagem. Puxa, o que as outras pessoas vão pensar de mim? É a necessidade de aprovação constante. É a competição, é a soberba. É buscar os holofotes para si. É reclamação e murmuração. É uma postura autônoma. Eu quero confessar para você que essa é uma área de luta minha. Porque desde pequenininho, como eu falei na minha infância, minha adolescência, juventude, onde quer que eu estava, rapidamente eu conseguia ser o centro dos holofotes.
brincar, conversar, divertir, fazer pergunta na escola, era o primeiro a levantar, a fazer gracinha. Os professores muitas vezes, irritados, de tanta pergunta, de tanto questionamento, outras vezes tendo sabedoria, me colocando do lado deles, me colocando para servir, para fazer alguma coisa, mas impressionante. Eu não sei o que aconteceu comigo, mas eu sempre fui assim, né? A turma diz meio elétrico, meio falante o tempo todo, brincando, mas é complicado, porque isso muitas vezes era ser feliz. Se eu não fosse o centro da atenção, se a professora não me respondesse a pergunta, se num momento eu não levantasse e não desse a minha opinião, embora a minha opinião poderia ser às vezes ridícula, ou então era repetir alguma coisa que alguém tinha falado, só para poder falar de novo e me aparecer. Durante muito tempo isso me trouxe felicidade. E eu quero confessar para você que mesmo depois de convertido, lá na casa de recuperação onde Jesus converteu meu coração, quantas vezes no seminário, estudando teologia, conversando e, professor, tem uma pergunta aqui e tal, aí todo mundo, lá vem o Nelson de novo. Nós tivemos um professor no seminário que tinha vindo da Alemanha, ficou 2 anos estudando línguas em Brasília e foi dar aula no seminário, conhecia muito pouco de português, o professor Gerhard Zauter. No primeiro dia de aula, ele pegou no quadro negro assim, colocou um traço enorme no quadro e disse, colocou um desenho de uma figura assim, de um bonequinho, e do outro lado colocou vários bonequinhos e disse, esse bonequinho aqui sou eu, esses vários bonequinhos são vocês, no meio entre nós dois é a língua, mas isso falando naquele sotaque, desse lado o Gerhard, desse lado vocês, no meio o língua. Eu ter uma barreira, eu não falar português, eu preciso aprender, e por favor me ensinem português, qualquer coisa errada que eu falar, vocês me corrijam na hora. Rapaz, eu peguei aquilo para mim, ele dava um vacilo lá, professor não é assim não, professor, é desse jeito, o senhor está falando um português esquisito aí. Ele, obrigada Nelson, obrigada. Toda a aula, eu parava ele muitas vezes, o pessoal ficava enchendo o saco, Nelson, para de falar, está querendo se mostrar, aparecer, não sei o que e tal. Eu disse, rapaz, um homem pediu para eu ajudar ele. Às vezes incomodava ele, e a aula, eu não me dava conta, né? Até um dia que ele chegou comigo no cantinho e disse assim, Nelson, quando você for me corrigir em particular, por favor. Anote o que eu falei de errado. Tipo assim, se toca, cara. Com muita graça, falando comigo. Eu digo, obrigado, professor, estou entendendo o recado. Mas é isso mesmo. Já ao contrário de quem realmente é feliz, quando Jesus fala, felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres. Ser pobre de espírito é descobrir sua absoluta carência espiritual e colocar Deus no centro da sua vida, vivendo em total dependência dEle e para a sua glória. Aquele que é pobre de espírito reconhece sua falência espiritual e a necessidade de Deus o tempo todo. Reconhece que a relação com Deus depende da graça dEle e sabe que é incapaz de conquistar o amor de Deus pelas suas próprias forças. É graça, não é porque eu me esforço, ou porque eu sou o centro das atenções, ou porque eu tenho alguma curiosidade. Primeiro princípio é o princípio da dependência. Segundo princípio, princípio do quebrantamento. Fala comigo. Princípio
do quebrantamento. Felizes as pessoas que choram. Algumas mulheres vão dizer para mim: Nelson, esse negócio está errado. Porque muitas vezes eu choro de tristeza, ó. Eu choro demais. Vivo chorando. Mas não é esse choro. Quero que você entenda. O contrário de ser feliz quando se chora é procurar culpados pelos seus problemas e estar empenhado em mudar os outros. E como eu não consigo mudar meu marido, eu faço o quê? Eu choro. Como eu não consigo mudar meu filho, eu choro. Como eu não consigo mudar a birrenta da minha mulher, eu choro. Ela fica o tempo todo, Eu choro de raiva às vezes. É achar que o mundo gira ao seu redor, egoísmo, insensibilidade aos seus pecados, insensibilidades com os problemas dos outros. O que Jesus quis dizer: felizes os que choram porque serão consolados, é que eu e você podemos sentir a dor do nosso pecado. Eu choro porque diante de Deus eu reconheço o quanto eu sou miserável, pecador, impuro, e o meu pecado me faz chorar. Chorar é descobrir que os seus problemas não estão do lado de fora, mas do lado de dentro. O meu problema sou eu. É assumir responsabilidade pelos erros cometidos, sem atribuir culpa aos outros. Não, eu só estou acima do meu peso porque a Rosvita é uma boa cozinheira. Ora, que conversa é essa? A culpa é dela? Nada. Não, eu só fiz aquilo, pastor, porque meu marido, ou porque a minha mulher, ou porque o meu filho, ou porque o meu patrão. Para com isso. Jogar a culpa no outro e por isso está chorando agora. É ser sensível e compassivo com os pecados e problemas teus e também dos outros. É observar o outro pelo parâmetro do seu sofrimento. É não me importar e nem ficar constrangido se as pessoas souberem que eu errei, que eu falhei e que eu estou sofrendo por causa disso. É o meu pecado. Eu posso chorar diante de Deus: Senhor, foi mal. Jesus chorou, eu posso chorar. Isaías disse: miserável homem, pecador que sou, homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo impuro, e chora e se quebranta diante de Deus, por reconhecer que é pecador. Felizes as pessoas que choram, porque serão consoladas. Terceiro princípio, princípio da entrega. Felizes as pessoas humildes. Ser humilde é submeter-se inteiramente a Deus, entregando a Ele todos os direitos e pertences, entendendo que não é mais dono de nada, absolutamente nada, nem mesmo da própria vida, mas tão somente administrador dos bens que o Senhor tem me dado, nos dado. Deus tem te dado o corpo, que é templo do Espírito Santo, cuide dele. Deus tem te dado um carro, cuida dele, seja zeloso. Deus tem te dado dons, coloque à disposição do Senhor. Tua vida, teus talentos, teus dons. Felizes as pessoas humildes. O contrário é ter falsos deuses, que podem inclusive controlar a tua vida. Viver em função do ter e não do ser. Pode ser que o que move a tua vida é um cargo maior, é poder na empresa, é uma casa ainda melhor. Isso é o que faz você lutar, caminhar e se sentir uma pessoa feliz. Você pode ter hoje, pode não ter amanhã. Humilde é aquele que é e não aquele que tem. Ansiedade, amargura, irritação, ódio, avareza,
Isso faz parte daquele que é infeliz, porque não consegue valorizar o que Deus tem dado e quem Ele é. Eu não preciso ser forte, eu posso ser manso, humilde, ser aquele tipo de pessoa que está sempre no controle. Não preciso, eu posso ser tenro, posso ser amável, pois entreguei o controle da minha vida a Deus, e não tenho vontade de tomar de volta. Às vezes até vem, mas eu de novo reluto e dou lá, entrego: Senhor, minha vida é tua, e permaneço na presença dEle em humildade. Terceiro princípio, o princípio da entrega. Princípio da entrega. Quarto princípio, para que você e eu possamos ser pessoas felizes, de acordo com o texto das bem-aventuranças que lemos. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Ter fome e sede é levar a palavra de Deus a sério, com o desejo de obedecê-la. É o que o Senhor Jesus faz no Sermão do Monte, no final, quando Ele fecha com fecho de ouro. Todo aquele que ouve e pratica esta minha palavra é comparado a um homem que construiu sua casa sobre a rocha. Tua vida, tua felicidade, se está alicerçada sobre a rocha, é porque você ouve, obedece, pratica a palavra de Deus. O contrário disso é estagnação espiritual, é perda de interesse pelas coisas de Deus, é religiosidade aparente, busca somente dos seus próprios interesses. E olha, muitos de nós podemos viver isso aqui, gente. Faço a minha vontade. Nos meus negócios, faço a minha vontade. No meu relacionamento com a minha esposa, faço a minha vontade. No meu relacionamento com os meus pais, faço a minha vontade. Lá na escola onde eu estudo, na universidade, faço a minha vontade e não a vontade de Deus. Fome espiritual, mais do que tudo, é desejar conhecer a Deus e a sua vontade para a minha vida e para a tua vida. É abrir mão de qualquer coisa, inclusive de qualquer prazer, posição ou mesmo sucesso. É ter o meu coração almejando continuamente fazer a vontade de Deus. Deus, eu não abro mão de fazer a tua vontade. Se mostra, se revela, Senhor. Fala para mim, no meu dia a dia, no meu caminhar, no meu andar, no meu ouvir, no meu falar, no meu olhar, qual é a tua vontade, Senhor? O que é que o Senhor quer que eu veja? O que é que o Senhor quer que eu toque? Por onde quer que o Senhor me leve? Eu quero andar, não quero andar pelo meu caminho, quero passar por onde o Senhor me orientar a passar. Princípio da fome. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Quinto princípio, princípio do perdão. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros. Qual é o quinto princípio? Princípio do perdão. Princípio do perdão. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros. Ter misericórdia é perdoar completamente quem pecou contra você.
Vou repetir. Ter misericórdia é perdoar completamente quem pecou contra você. É procurar o ofensor com a atitude correta para restaurar a comunhão com ele. Sofreu a injustiça, sofreu a injúria, procure entregando o perdão e dizendo: você está perdoado, completamente perdoado. A vingança pertence ao Senhor, diz o texto bíblico de Romanos. O quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Daqui a pouquinho eu chego lá, que é o princípio da pacificação. Mas essa questão do perdão, gente, ela é tão séria, tão séria, tão séria nas nossas vidas, que mesmo aqueles que não têm o discernimento acerca da palavra de Deus, que não têm relacionamento com a Bíblia, que não conhecem a pessoa do Senhor Jesus, ou que até, deixa esse negócio de Jesus para lá, estudiosos, médicos, cientistas, têm falado, têm pesquisado, têm testemunhado do poder do perdão. Essas doenças loucas que começam a surgir do nada, transtornos de ansiedade que cada vez mais você e eu estamos sentindo, essa insegurança maluca que muitas vezes passa, síndrome do pânico, síndrome não sei o quê, síndrome não sei o que lá. Doutor, estou sentindo um negócio aqui, estou sentindo fadiga, não consigo respirar. Vai lá, não é nada, não sabe nem o que é. Começa a conversar com a pessoa, faz uma anamnese. Os médicos, hoje eu fiquei impressionado com um irmão aqui da comunidade, da igreja, estava servindo lá no ISO, e atendeu não sei quantas pessoas durante a manhã. Pense na paciência, ouvindo, conversando, perguntando como é que está em casa, e o marido, e os filhos, e não sei o quê, e a senhorinha lá, porque está assim, porque está assado, gente, às vezes não é quase nada, é impressionante, só da pessoa botar para fora, só dela ter a liberdade de compartilhar, só de ter aquele momento de poder, olha, e perdoar, muitas vezes, é exatamente isso, é compreender o outro lado, é colocar o que Deus está fazendo aí no coração, é querer viver a atitude que Jesus viveu. Perdão, meu companheiro, está na cruz, perdão foi revelado lá. Jesus não só me amou, Jesus me perdoou e te perdoou, perdoou a todos nós. Amor e perdão vivem juntinho um do outro. Se teve alguém que não merecia, era Jesus, não tinha pecado, a Bíblia diz, não pecou, se doou, se deu, se entregou, me perdoou, te perdoou, perdoou os meus pecados, perdoou os teus pecados, perdoou a minha injustiça, a tua injustiça. O contrário de ser uma pessoa que libera perdão, que pede perdão, que reconhece que está errado, é viver com ressentimento, é ficar falando mal das pessoas, é aquela crítica amarga, é condenação muitas vezes, você nem sabe acerca do outro e já está condenando, é desejo de vingança, é amargura. E quantos de nós vivemos uma vida medíocre, amargurados, porque não liberamos perdão, porque não pedimos perdão, porque não reconhecemos que estamos errados.
Compartilho dos sentimentos das pessoas que estão sofrendo, solitárias, aflitas. Ando com elas na sua dor. Deus me concedeu sensibilidade, te concedeu sensibilidade ao sofrimento das pessoas, dos outros, e compaixão delas, para tentar ajudá-las. Você e eu podemos ser felizes, tendo misericórdia do outro. Quinto princípio, princípio do perdão. Sexto princípio, princípio da integridade. Felizes as pessoas que têm o coração puro. Ter o coração puro é ter motivações corretas, não ter ambiguidade. Não ter ambiguidade entre motivação e ação. O que eu falo e o que eu vivo. O que eu penso que é correto fazer e aquilo que eu não faço, entendendo que é correto. Ser puro de coração é ser completamente sincero com Deus e com as outras pessoas. É não precisar usar máscara. É ser algo que eu não sou de jeito nenhum, é ser exatamente quem você é. E a minha vida e a tua vida podem ser caracterizadas pela franqueza e pela integridade. O contrário disso é uma vida dupla, de hipocrisia, religiosidade, de desonestidade, de impureza sexual. Eu vivo uma coisa na frente e outra coisa no escuro, no oculto, incapacidade de testemunhar e a perda de uma consciência limpa. Feliz é aquele que é íntegro, que deita a cabeça no travesseiro e logo pega no sono, porque não tem, entre aspas aqui, rabo preso com ninguém. Não tem que ficar de máscara vivendo, escondido. Sétimo princípio, princípio da reconciliação. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, felizes os pacificadores. Ser pacificador é procurar de todas as maneiras possíveis promover a reconciliação entre as pessoas que estão separadas por qualquer razão. Não falo só de marido e mulher. Irmãos, pais, pai e filho, mãe e filha. É estar pronto a consertar o que está errado nas suas relações pessoais e também ser usado por Deus nas relações entre as outras pessoas. O contrário é aquele sentimento de culpa e insegurança, afastamento, e muitas vezes quando vê o que está acontecendo ainda sai maldizendo. Alguém brigando na rua, alguém brigando em casa, alguém esculhambando lá no trabalho, saindo, batendo porta, e ao invés de você clamar a Deus para que te dê oportunidade de ser pacificador, você ainda sai falando mal daquilo que aconteceu e dizendo que essas pessoas são assim mesmo. O pacificador é aquele que sempre se esforça para manter abertos os canais de comunicação com todas as pessoas, em vez de permitir que a ira e o conflito se instalem. É aquele que constrói pontes entre as pessoas. Aos que rodeiam, ajuda a resolver as suas diferenças sem mágoas. Eu quero confessar para vocês que a gente vive muito isso lá em casa, ó. O Israel, antes da Rebequinha, era muito o pacificador entre eu e a Rosvita. A gente brigava, e aí daqui a pouquinho ele ia lá, falava: pai, vai lá, pede perdão para a mamãe. Aí chegava lá para a Rosvita: ô mãe, o pai já veio pedir perdão para você, perdoa ele. Interessante.
A Rebequinha também faz esse papel muitas vezes. Agora nós temos 2 pacificadores. Mas eu muitas vezes sou o pacificador quando os 2 estão brigando. Geralmente eu, desde pequenininho, eu digo, resolvam os seus problemas. Quem está errado, pede perdão. Quem foi machucado, libera perdão. Como é que aconteceu o caso? Se não conseguirem resolver, pode me chamar que a gente vai conversar. A maioria das vezes eles logo se entendiam, até porque se não se entendessem, vinha logo a disciplina. Era sem a televisão, era não sei o que e tal, dependendo da idade, né? Quando era pequenininho, 2 varadas no colo. Aí resolvia rapidinho o problema. Mano, vamos logo resolver esse negócio? Vai sobrar para mim, vai sobrar para você e tal. Percebe como Deus é precioso e te dá o privilégio de ser pacificador, de levar paz, de resolver conflitos? Olha, é impressionante, gente, como a justiça no mundo inteiro tem trabalhado com tribunais de reconciliação de maneira muito impressionante. Fazem de tudo para não chegar no juiz. Ora, Jesus já tinha ensinado isso. Ele disse, se tem um problema para resolver, no caminho você já vai conversando, vai tentando entender o que foi que você errou, o que foi que o outro errou, chega na solução, porque na hora que chegar no juiz o pau pode quebrar. E o negócio pode ficar ruim para o teu lado. Deus te dá esse privilégio, Olha, eu tenho um carinho enorme de estar envolvido hoje na supervisão de casais, na igreja, na rede de casais. Sempre estive envolvido em grupos pequenos. Quando morava em Belo Horizonte, era pastor numa igreja, eu era líder e pastor de adolescentes jovens e fiz muitos casamentos. Muitos. A turma me chamava de Santo Nércio Casamenteiro. Toda vez que um casal de namorado vinha conversar comigo, eu já falava, marca logo o casamento, meu filho, fica enrolando a menina não, cara. E quantas vezes, conversando com casais, o pau quebrava, não dava certo, e não sei o que e tal. Eu me lembro de um casal especificamente, que eu acho que foram assim, 2, 3 anos, indo e vindo na casa dele, de vez em quando o pau quebrava de novo, a gente, meu Deus, Israel era pequenininho, e era toda segunda-feira, toda segunda-feira a gente ia para lá. Aí sabe quando estava assim, já na hora de ir embora, e a gente ia orar, já era quase 1h da manhã, e eu pensando assim, graças a Deus, hoje a gente deu uma caminhada legal, demos 2 passos em relação ao relacionamento deles, está caminhando legal e tal. Aí na hora de orar, ele, eu posso falar um negócio? Eu disse, ai meu Deus, pode. Não, porque ela assim, porque ela sabe, não sei o quê, 3 passos para trás. Aí, oi Jesus, vamos orar, vamos orar. Israel dormindo no banco do carro, chegando em casa cansado, eu pensando assim, Deus, vontade de pegar os 2 e dar uma peia. Que povo cabeça dura, por que não dá certo, por que não resolve, por que não pede perdão, por que não estende perdão e tal. Na outra segunda-feira de novo, são amicíssimos nós. Toda vez que a gente vai a Belo Horizonte, ele me acha de algum jeito, ele diz, cara, que bom que você não desistiu de mim, ia lá em casa e dava uma palavra e espalhava paz para o nosso coração e tal. Olha aqui hoje, firmes no Evangelho, vivendo à luz da palavra, os filhos todos criados no Evangelho. Deus nos dá esse privilégio de sermos pacificadores. É muita alegria viver isso. E por último, princípio do testemunho. Felizes as pessoas que sofrem perseguição por fazerem a vontade de Deus. São pessoas que se posicionam como cristãs e compartilham corajosamente o que Jesus fez na vida delas, por meio não só de palavras, mas especialmente do seu testemunho. O contrário é um medo de ser rejeitado. Porque as pessoas vão falar o que se você disser que você é um cristão, que você é crente em Jesus? É uma vida de hipocrisia religiosa. É uma esterilidade espiritual. Eu e você precisamos aprender
que se formos perseguidos por testemunhar de um Deus vivo que mudou a nossa vida, isso é privilégio. É presente de Deus participar das perseguições e das aflições que o próprio Senhor Jesus participou. É tomar posição muitas vezes sozinho, diante de uma realidade onde você sabe que aquilo que você está falando é a vontade de Deus. Você não vai abrir mão de viver de acordo com a palavra. Você não vai abrir mão dos princípios de viver uma vida correta na presença de Deus e de testemunhar do seu amor, ainda que você seja perseguido. E aí, a pergunta de novo é: você quer ser feliz? Eu perguntei no início, mas eu quero encerrar com ela, porque o salmista traz uma orientação, uma receita básica. É aquilo que a palavra de Deus faz comigo e com você, a carta que Deus deixou para mim e para você, para que nós pudéssemos saber o que fazer para termos felicidade, para sermos felizes. O Salmo 1 diz assim: feliz é o homem, feliz é a mulher, bem-aventurado. Olha lá, vamos ler juntos, todos juntos. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. E nessa lei medita dia e noite. Vamos encerrar o salmo? Olha lá. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz, prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Pelo contrário, o segredo de ser uma pessoa feliz está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aleluias. Amém? Nós temos o desafio de novo esse ano de lermos a Bíblia toda. Se você ainda não pegou sua bússola, o pastor José tem vindo constantemente aqui, nós vamos continuar insistindo. A palavra de Deus é preciosa demais. O desafio continua aí. E você meditar, buscar, conhecer Deus cada dia mais na sua palavra. Amém? Amém? Os princípios estão aí, você pode colocá-los em prática, conversar no teu grupo pequeno. Eu quero orar com você, mas antes de orar com você, eu quero dar a oportunidade, se há alguém entre nós hoje, que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e quer descobrir, experimentar a verdadeira felicidade, e viver nesses princípios contidos na palavra de Deus, queremos desafiar você a fazer isso, a entregar sua vida aos cuidados do Senhor Jesus. Se tem alguém entre nós que gostaria nessa noite de entregar sua vida e experimentar Deus nela, levante uma de suas mãos, dizendo: eu quero, eu preciso de Deus, eu quero Deus. Há alguém entre nós que hoje
tem o desejo de entregar sua vida a Jesus e de experimentar felicidade real? Alguém de repente que nos visita, que Jesus ainda não é Senhor e Salvador da sua vida? Tem alguém? Aleluia! Se tem alguém, você tem liberdade de fazê-lo nesse momento, de levantar uma de suas mãos e dizer: eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Aleluias, aleluias. O Senhor te conhece, sabe aí o teu coração. Se há entre nós, eu tenho certeza, essa palavra não volta vazia. E isso é entre você e Deus, não é entre você e a IBC, não é entre você e esse que vos fala, não, você pode fazê-lo hoje ainda, você pode sair daqui de repente, conversar com alguém e dizer: olha, eu quero ainda hoje entregar minha vida a Jesus, eu fiquei meio encabulado ali na hora, é entre você e Deus, tá certo? Ok? Vamos orar nesse momento, agradecer a Deus pelo presente que Ele nos deu nessa tarde, de louvá-lo, de exaltá-lo, de reconhecê-lo como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Senhor, muito obrigado, muito obrigado, porque a Tua palavra, ela revela que no mundo nós teremos aflições. O Senhor Jesus falando, momentos difíceis, de angústia, de incerteza, de medo, de insegurança, fazem parte da nossa vida, fizeram parte da vida de Jesus, fizeram parte da vida de Paulo, de Pedro, de tantos homens e mulheres piedosas. Todos nós vamos passar por momentos difíceis, a vida nos revela isso. Tua palavra diz que há um tempo para todas as coisas, tempo de chorar e tempo de sorrir, tempo de plantar e tempo de colher o que se plantou, tempo de construir e tempo de derribar aquilo que construiu. Mas a felicidade, a bem-aventurança, aquilo que só o Senhor pode nos dar e colocar lá no nosso coração, lá no mais profundo do nosso interior, onde a Tua palavra discerne alma, espírito e quebranta o nosso coração, só o Teu Espírito Santo pode, através dos princípios, dos valores contidos na Tua palavra, nos fazer pessoas felizes, apesar de. Muito obrigado por esse privilégio, Deus, não só de experimentarmos alegria genuína, felicidade plena hoje, aqui e agora, vida e vida abundante no Senhor, mas de também sabermos que o melhor do Senhor ainda está por vir, e aquilo que os ouvidos não ouviram, os olhos não viram, e nem chegou ao coração de nenhum de nós, isso está reservado na eternidade ao seu lado, Senhor. Aleluias, aleluias. O Senhor está trabalhando em nosso favor, o Senhor está construindo moradas celestiais para cada um de nós. Glória ao Teu nome, glória ao Teu nome. A nossa felicidade não se resume nessa terra, não se resume, Senhor, naquilo que a gente vive aqui no nosso dia a dia, não se resume naquilo que o Senhor já nos permite viver e ter em abundância, até para poder dar e repartir. Se fosse só isso, como diz Paulo, seríamos os mais miseráveis dos homens, mas está reservado também do Teu lado na eternidade. Aleluias, muito obrigado, Senhor. Leva-nos em paz, em segurança, guarda-nos do perigo, do acidente, da loucura que está rolando nesse mundo aí fora, Senhor. Proteja-nos, acampe os Teus anjos ao nosso redor, e que tenhamos ainda ao longo desses dias de feriado, momentos preciosos, onde possamos servir, abençoar, orar, sermos instrumentos do Senhor,
e experimentarmos da tua alegria, da tua felicidade nas nossas vidas. Essa, Deus, é a minha oração, é o desejo do meu coração, no nome precioso de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluias, amém.